Os católicos são idólatras. Bom, fica nesse vídeo aí que a gente vai falar sobre esse tema complicado e tema polêmico. Para todo mundo que vem do protestantismo principalmente, a principal barreira, né, não é a principal, mas não é a única, né? Mas a principal barreira de quem vem do protestantismo é a questão da idolatria. Pelo menos a idolatria que a gente acha que existe ou que a gente foi ensinado a dizer que existe. Quando a gente fala de idolatria e igreja católica, a gente tem que entender o seguinte: quem geralmente diz que a igreja católica é idólatra conhece pouco sobre o que é idolatria necessariamente, porque ele vai pegar aquele texto de Êxodo que todo mundo conhece, vai falar que Deus falou que a gente não deve fazer imagem de escultura. Mas quando a gente vai olhar o contexto e a própria escritura, você vai ver que em outros momentos da escritura Deus manda fazer imagens, como a serpente do deserto, como os querubins em cima da arca. São alguns exemplos que a gente tem sobre questão de imagem. Agora, se a imagem não é idolatria, o que é idolatria? E por que eu digo que fazer imagem é idolatria? Quando a gente confunde esses temas, como é muito comum aí, infelizmente, os protestantes fazerem, e aí, né, quem não conhece o canal, chegou aqui no primeiro vídeo, eu era protestante, eu sou convertido ao catolicismo há pouco tempo, mas antes de me converter, eu tive que passar por todas essas etapas, entender e buscar conhecimento para contextualizar aquilo que hoje eu acredito e que eu criticava anteriormente, né? Por que a gente, de maneira assim quase que geral no protestantismo, vai falar que imagem de escultura é idolatria? Primeiro que a gente é doutrinado assim. A gente acostuma a repetir essa questão sem fazer muita análise. Então, quando você fala para um protestante que, beleza, você está dizendo que imagem de escultura é idolatria, mas e os querubins da arca? E a serpente de prata no deserto? Isso aí, só essa questão de juntar esses outros temas e fazer o protestante pensar, já dá um nó na cabeça dele. E a outra questão é a questão de adoração, que a visão de adoração católica é totalmente diferente da visão de adoração protestante. Tem um vídeo do padre José Eduardo naquele Inteligência Limitada, onde ele vai explicar muito bem isso, né? Pro protestante, você se ajoelhar, você, não sei, você mostrar uma veneração ali comportamental, digamos assim. Você tem um comportamento de que você venera alguém, para eles é adoração. Principalmente quando você faz isso diante de uma imagem, tá? Porque ninguém diz que tá idolatrando um time porque venera, ou que tá idolatrando seu pai e sua mãe porque você tem uma foto pendurada na parede, como é da minha casa aqui, que tem bastante coisa aqui na parede aqui da minha frente, com as fotos dos meus filhos, da minha esposa e tal. O protestante ele não faz essa associação, ele não consegue separar o comportamento que a gente mostra ali de veneração, de admiração, com a adoração. Para ele, é quase a mesma coisa, desde que isso de alguma maneira seja conveniente. E aí eu não estou falando nem que fazem de maldade, estou falando que aprendeu a fazer assim. Para o católico, não. Para o católico, o sacrifício é o que vai representar a adoração, o que vai ligar ali o tema de adoração. Isso só vai acontecer na Eucaristia, onde a gente vive ali o sacrifício de Jesus. A gente não sacrifica Jesus de novo e nada desse tipo. A gente vive de novo, vive aquele sacrifício que aconteceu na cruz, a gente vive ali naquele momento. Mas é o mesmo sacrifício. Isso pra gente é adoração. Pro evangélico é mais uma questão comportamental. Pro católico não. É uma questão espiritual e é uma questão que envolve sacrifício. Falar de idolatria nunca é um tema fácil, né? Mas é uma questão que a gente precisa refletir. O que é idolatria essencialmente? A idolatria é você colocar uma coisa no lugar de Deus. Quando um católico tem uma imagem, né, que é uma questão educacional, é uma questão artística, é uma questão cultural, quando se tem uma imagem de um santo ou uma imagem de Jesus crucificado, por exemplo, aquilo é um ícone que liga o ser humano a uma questão espiritual, porque o ser humano ele é visual. Assim como a gente vai ver em algumas denominações protestantes, por exemplo, o cara vai falar lá, o pastor vai falar, não, você tem que trazer ali a sua chave da sua casa, ou antigamente os protestantes colocavam ali, muitas igrejas, minha avó fazia muito isso, né? Coloca um copo de água em frente à TV ali, escuta ali a oração do pastor. Cara, isso é uma questão física que o ser humano, às vezes, não é que Deus precisa disso necessariamente para agir, mas
o ser humano, ele utiliza dessas coisas para se ligar com as questões espirituais. Nós somos assim, e Deus sabe que nós somos assim. Deus criou a gente assim. Agora, dizer que porque tem uma imagem de gesso ali, de madeira, que quer que seja, ou uma pintura de Jesus, de algum santo, isso seja necessariamente idolatria, é uma falta de conhecimento, na verdade. E né, é interessante que o protestante ele pega muito nessa questão de imagem, porque na Bíblia fala ali sobre imagem, mas a gente pode ter também outros tipos de ícone. A gente pode ter uma pintura de Jesus, por exemplo, né, como os ortodoxos fazem ali, tem pinturas, não tem imagens em algumas situações. Isso prova que a questão ali, o ícone em si, não representa adoração nenhuma. A gente não está colocando nada daquilo no lugar de Deus, ninguém acha que aquela imagem ali é Jesus, ou que aquela imagem é Maria, ou que aquela imagem seja Santa Teresinha, ou qualquer coisa do tipo. Aquilo é um ícone, aquilo é uma questão artística, educativa também. A gente tem que lembrar que no passado tinha muita gente que não sabia ler, não sabia escrever, e a catequese dessa pessoa é a imagem, é o vitral, é tudo aquilo que ela consegue ligar com o que é santo. O que pode aproximar ela de Deus. Mas quem faz isso geralmente não para pensar que em algumas situações a idolatria ela está presente na vida da pessoa que acusa e não necessariamente na vida de quem está sendo acusado. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente molda, por exemplo, Deus de acordo com aquilo que a gente acha mais conveniente, isso é idolatria. Se eu, por exemplo, gosto de dinheiro, eu começo a moldar Jesus e procurar um lugar onde falar de dinheiro e colocar o dinheiro em primeiro lugar não seja considerado pecado. Isso é idolatria, porque você está colocando dinheiro na frente das coisas de Deus. Você está querendo moldar Deus de acordo com seus interesses para que você se sinta mais confortável em buscar aquilo que para você é realmente importante, que é a questão de dinheiro. Ou se, por exemplo, eu tenho uma prática que a igreja, a Bíblia, de modo geral, ela vai condenar. E aí eu vou tentar achar um lugar onde Deus seja moldado de acordo com dizer que aquilo não tem problema e que eu posso continuar daquela maneira que eu vou ser salvo. Isso é idolatria. Isso é você colocar outra coisa no lugar de Deus e moldar aquilo que você acha que Deus é de acordo com o seu interesse. Isso é idolatria. Agora, as questões de imagens, de ícone, eu não vou negar aqui que tem bastante gente, muitos irmãos nossos, né, católicos, que por falta de entendimento, eles têm comportamentos idólatras sim. Há um tempo atrás eu fiz um comentário num vídeo e percebi que algumas pessoas não entenderam. Mas eu conheço gente que é mais devoto de Maria ou de algum santo do que discípulo de Jesus, por exemplo. E por que eu digo isso? Por mais que eu sei que, e como eu disse, né, tem gente que tem pouco conhecimento, então aquela imagem ela vai ajudar a pessoa a chegar até Jesus, vai ser a catequese daquela pessoa, e que Maria ela leva a gente até Jesus. Tem gente que simplesmente não quer saber das coisas de Deus, não procura saber quem é Jesus, não entende o plano de salvação, não entende o sacrifício da cruz. Tem gente que não entende e que acha que o santo é um amuleto. Então eu vou ficar com uma imagem, um cordão, alguma coisa como se fosse um amuleto, como se tivesse algum poder mágico. E não é isso, né? A imagem não tem nenhum poder mágico, nem místico, nem nada do tipo. Ela é para visualmente tentar me ligar com alguma questão espiritual. Esse comportamento existe? Infelizmente ele existe. Mas dizer que, porque esse comportamento existe, a igreja é idólatra, é um desvio ali de entendimento. A igreja não ensina isso. A igreja ela ensina a função exata dos ícones, ela ensina a função exata de cada coisa e ela centraliza tudo em Jesus. Agora, quando isso não acontece, não é porque a igreja ensinou diferente, é porque aquela pessoa, por falta de conhecimento, ou por falta de interesse, ou por qualquer outra questão, ela decidiu fazer daquele jeito. A gente não pode confundir as coisas. Isso é um resumo, né, do que a gente pode falar desse tema. Esse tema é um tema muito extenso, então eu quis trazer aqui um pouco resumido a questão de como eu tenho visto, de como eu tenho entendido as coisas. Quero que você deixe aqui seu comentário. Eu sei que muita gente, quando a gente fala de idolatria, muita gente às vezes até se ofende ali com alguns questionamentos, com algumas coisas que a gente possa dizer, mas deixa aqui seu comentário, participa, deixa seu like. Se você é protestante, aqui você tem direito de argumentar e de dar sua opinião, desde que você respeite as outras pessoas, assim como eu faço questão de respeitar todos os protestantes que vêm aqui para o canal. Eu já disse, minha mãe, minha família, tudo é protestante, eu sou o único católico
na história recente da minha família. Então eu respeito muito os protestantes, tudo que eu sei sobre caráter, muito do que eu sei sobre a igreja, sobre Jesus, eu aprendi na igreja protestante. Então tem e sempre vai ter o meu respeito, mas respeitem aqui também nossos irmãos católicos. E é isso. Deixa aqui seu comentário, sua participação, e nos vídeos futuros aí eu vou falar um pouco sobre esse processo de conversão.